Ana Paula Mazzi. O pessoal já estava perguntando aqui, cadê a Ana Paula? Por que a Ana Paula não está aqui? Por que a Ana Paula não veio? O que aconteceu com a Ana Paula? Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Oi, Gildinho, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o programa. Muito bom estar aqui de volta com vocês. O pessoal tava morrendo de saudades de você aqui, perguntando por que você não tinha participado do programa na segunda-feira. Tive que explicar para o pessoal aqui que você teve um compromisso aí de trabalho, não pôde participar, mas que você iria participar essa semana com a gente. E hoje você está aqui para conversar ao vivo com a gente. Tem muita pergunta, o pessoal está curioso aqui, fazendo muitas perguntas, e a Ana Paula já está com a gente para responder as perguntas. Você gosta de festa junina, Ana Paula? Adoro, é uma das festas que eu mais gosto. Verdade, e o que você gosta na festa junina? Ô, Gildinho, e você sabe que é interessante, né? Que existem algumas comidas típicas e que são tão diferentes de uma cidade para outra, mesmo a gente estando tão perto. Por exemplo, eu vim para São João da Boa Vista e aí eu falava, eu quero comer cuscuz. Não tem. E o cuscuz daqui é aquele cuscuz paulista que é duro, frio, né? É aquele de pedaço? A E gente aqui gosta assim, daquele cuscuz gente, que vem no potinho não, quente. Gente, não é esse cuscuz que eu quero, não. É aquele molinho que engrossa na hora. E ninguém sabia do que eu estava falando. Você tá brincando? Pessoal não sabia nem que existia. Não, Você não sabia gosta nem... de colocar pimenta no cuscuz ou não? Oh, com certeza. Olha É que bom beleza. apimentar. E você come doce ou não? Eu sou mais chegada nos salgados, na Salgado. verdade. Salgado. Eu sou uma pessoa dos salgados, mas a gente come doce também. Festa junina é uma coisa tão gostosa, né? Uma coisa tão que faz tempo que a gente não vê aquelas festas juninas que tinham, né? Antigamente tinha festa junina nas fazendas, o pessoal colocava o mastro de São João, São não sei das quantas. Santo Antônio. São Pedro. Santo Antônio. Você já fez promessa para Santo Antônio ou não? Lógico. E deu certo? Deu certo. Santo Antônio, para quem não sabe, é o santo casamenteiro, né? Então, eu parei, porque eu fiz muito... Lá em casa a gente põe o Santo Antônio de castigo. É mesmo? É. Mas por que castigo? Quando precisava de alguma coisa, as coisas não davam muito certo, virava o santo de ponta cabeça. Muito bem. E você fez promessa para Santo Antônio para casar ou não? Não, promessa não fez. Não precisou fazer. Não precisou. Tem gente que nem fazendo promessa não consegue, velho. Mas é assim mesmo. Bom, vamos lá para o que interessa, que o pessoal está querendo saber das perguntas que nós temos para Ana Paula. Vamos lá. Faltou uma pergunta aqui, aliás, uma pergunta da outra semana ainda. Eu gostaria de saber de que forma eu posso ajudar meu marido que está com depressão. Ele já foi ao médico, está fazendo tratamento psicológico, com psicólogo, mas eu gostaria de saber de que forma, além de tudo isso, eu posso ajudá-lo. De que forma ela pode ajudar o maridão aí que está com depressão? Sempre que a gente pensa em algum transtorno mental, né, em algum problema de saúde mental, na verdade, a gente precisa ter uma rede de apoio, né? A pessoa que está ali doente, ela precisa realmente ter pessoas apoiando, ter pessoas por perto, incentivando, mobilizando, entendendo, né, o que está acontecendo. Então, uma das formas para ela ajudar é ela estudar um pouquinho sobre, entender esse funcionamento, entender as reações dos medicamentos, estar ali ao lado, né?
às vezes até é necessário estar fazendo o controle do medicamento, né? Dependendo do nível que está a doença. Então, sendo apoio, sendo parceiro, né? É a principal coisa. Se ela estiver fazendo isso, já está ótimo, porque ela falou que está medicado e está fazendo psicoterapia. Então, nesse momento, sendo apoio mesmo. Quer dizer que nesse momento, então, o mais importante é aquele apoio psicológico, é aquele apoio de estar ao lado da pessoa, de ajudar a pessoa nesse momento, não criticar, porque a pessoa, quando está com depressão, ela acaba tendo muitos problemas e isso pode acabar desgastando até um pouco o relacionamento. Quer dizer, a pessoa tem que ter calma, paciência com a outra pessoa que está lá, né, Ana? Isso, entender que é uma fase, é um momento, às vezes é uma fase que dura anos, né? Mas com altos e baixos, dentro desse quadro vai ter momentos mais fortes, vai ter momentos mais leves, vai ter momentos de equilíbrio, né? Que parece que está tudo controlado. Enfim, cada caso é um caso. Mas é importante, novamente, a gente estar pontuando que as pessoas que estão ao lado, né, de pessoas que têm algum problema com a saúde mental, também precisam de ajuda para se fortalecer. Você precisa cuidar de você. A gente costuma falar assim, quando a gente vai fazer uma viagem de avião e a comissária de bordo fala assim, se tiver alguma turbulência, as máscaras vão cair. Em quem é que a gente tem que colocar a máscara primeiro? No seu filho, no seu marido? Em quem é que tem que colocar primeiro, Gildinho? Em quem é que tem que colocar primeiro? Em quem que a gente coloca a máscara primeiro de oxigênio quando na gente, em você, para você poder auxiliar as pessoas. Exatamente. Então, é isso. A gente tem que se cuidar. Então, o nosso recadinho para ela é: se cuide para que você esteja forte, esteja bem para poder ajudá-lo. Porque se você não coloca em você, você vai começar a socorrer todo mundo, vai chegar uma hora que você vai passar mal. Então você primeiro tem que estar bem para poder ajudar a pessoa que está ali do teu lado. Exatamente. Você achou que eu não sabia, né? Muito bem. Eu sei que você é muito viajado, eu tinha certeza que você sabia. Sabe quantas vezes eu viajei de avião na minha vida? Fala aí. Uma vez. Eu morro de medo de avião. Eu tenho medo de avião. É verdade, eu tenho medo de altura. Então, eu viajei uma vez só de avião e andei uma vez nesses ultraleves aí, mas pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa pra você. Um negócio... tem que ser mais corajoso para andar de ultraleve. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu não gosto desse negócio de altura, não. Melhor deixar quieto. Eu prefiro pé no chão. Com o pé no chão eu já faço um monte de besteira. Imagina nas alturas. Mas você sabe que o risco de acidentes com aviões são menores do que no solo, né? E aí uma dica, viu, Gildinho? Se você quiser viajar, senta no meio, para você não ficar olhando pela janelinha. Não, eu sentei e eu fiquei olhando pela janela. Ônibus. Como é que é? Desculpa, eu te cortei. Pensa que você está andando de ônibus. Tá. Fala assim, não, mas sabe o que eu fiz? Quando eu fui viajar de avião, eu falei, bom, já que eu tenho medo, agora eu sentei na janela e fiquei olhando. Eu quero ver se eu vou, pelo menos não morri do coração. Já é uma boa coisa. É ótimo. Né? A gente chama isso de dessensibilização sistêmica. Tô vivo aqui ainda. Boa tarde, Gildinho e Ana Paula, assistindo aqui da cidade de Tarabaí, pertinho de Presidente Prudente, estado de São Paulo. Boa tarde, Nilcelene Amorim, muito obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente
ao vivo aqui no nosso programa. A Lourdes Mendes, lá de São Paulo, assistindo a gente. Luciana da Silva Ludegero, Imaculada, da cidade de Limeira. Maria Sabião, ela é lá do... Meu Deus do céu, deu branco aqui agora. Maria Sabião, escreve aí que deu branco. Eu sei que ela... oh, meu Deus, da onde que é? Bom, daqui a pouco eu vou lembrar e eu falo. Ô, Ana Paula, vamos para mais uma pergunta aqui. Boa tarde, Gildinho. Pergunta para Ana Paula. É a Nilcelene, que mora lá em Tarabaí, pertinho de Presidente Prudente, que está perguntando para a gente aqui. Pergunta para Ana Paula se eu posso ser bipolar. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu fico mal. Eu acho que isso é normal em qualquer pessoa, não é? Porque isso que você... Responde aí, Ana Paula. Bom, Gildinho, então vamos lá, né? A bipolaridade, ela precisa ser vista com bastante seriedade. É uma doença grave, séria, que afeta muitas pessoas. E às vezes as pessoas brincam, né? Você muda de humor muito rápido, você deve ser bipolar. O mudar muito rápido, né? O você ter momentos no dia de tristeza, ter momentos de irritação, isso faz parte do dia a dia da gente. Às vezes está tudo bem e você ouve uma música e aquela música te remete a algum momento da tua vida e você fica triste, né? E às vezes isso você nem percebe no consciente, porque é alguma coisa que aconteceu lá atrás e que está guardado lá no seu subconsciente. E então, quando a gente fala em bipolaridade, eu trouxe hoje até um livro que a gente costuma usar na clínica, né, para vocês verem que a gente está embasado cientificamente para responder aí as perguntas. Então, quando a gente pensa no transtorno afetivo bipolar, a gente tem que pensar que existem momentos de mania, que é aqueles momentos de euforia, de até agressividade, de autoestima elevada, onde a pessoa às vezes gasta demais, a pessoa fala assim, nossa, eu estou muito bem, está tudo maravilhoso, ela se coloca lá para cima, e aí a gente, de acordo com a literatura, a gente tem que ter pelo menos uma semana inteira, né, com isso aparecendo em grande quantidade, e aí no meio disso, né, depois de uma semana, a gente vai ter períodos de 2 meses a 6 meses de depressão que as pessoas ficam. Isso pode ter tempos diminuídos? Pode, mas classicamente, teoricamente, seria isso, não é essa oscilação de humor que ocorre durante o dia ou durante uma semana. São momentos, né, bem específicos. E aí, a primeira parte, se você está passando por isso, se você está percebendo, se as pessoas estão falando com certa frequência, você precisa procurar um especialista. Mas a frequência que você diz é isso, é bastante tempo. É pelo menos uma semana aí toda a pessoa está uma hora bem, outra hora mal. E, na verdade, assim, é uma semana toda da pessoa em mania. E mania é o quê? É a euforia, é essa autoestima elevada. A pessoa está num momento de humor super feliz, vamos dizer. Vamos deixar de um jeito mais simples, né? Ela está muito feliz, muito eufórica, ela nem dorme, ela está super agitada durante uma semana. Depois ela vai caindo. Em alguns momentos pode até parecer assim, olha, ela está normal, dentro do que a gente pode, né, chamar de normal. Depois ela vai entrando em estados de depressão. E aí ela vai tendo todos os sintomas de depressão. Depois ela tem de novo uma semana de euforia aí no meio. Entendi. Você falou uma coisa que eu até gostaria que você falasse a respeito disso,
que você falou de a pessoa fica eufórica, tem gente que só se sente feliz comprando. Ela tem que fazer compra para ser feliz. Isso é coisa de mulher ou é coisa de gente que tem problema? Eu acho que tem gente fazendo compra de madrugada aí, hein? Hã? Tem gente fazendo compra de madrugada? Não sou eu, não. Estou perguntando porque, como você falou, e eu conheço muita gente que fala assim, eu só me sinto feliz quando eu vou no shopping, compro um vestido novo, compro uma bolsa nova, compro não sei o que novo. Quer dizer, isso geralmente, mas eu tinha um amigo que ele falava, que ele falava assim, olha, eu não vou em lugares que tem muita coisa, porque eu começo a comprar sem parar. Eu compro até coisa que eu não preciso, eu vou comprando. Mas, geralmente, isso é mais coisa de mulher, né? Mulher é que gosta de comprar. E, eu fico feliz quando eu vou às compras. É como a gente falar assim, né? Então, às vezes, é uma fuga, é um jeito de sair daquela situação de angústia, de sair daquele problema. Então, quando a pessoa está comprando, ela esquece o problema. É igual a gente falar assim, então o homem, quando ele bebe, porque tem homens que fazem mais isso, né? Ele sai do problema, ele foge do problema. Então, por que na mulher é mais a compra e no homem é mais a bebida? Porque faz parte da cultura, né? Faz parte da criação da nossa sociedade atual. Mas existem mulheres que bebem e por isso que eu não bebo, eu não tenho problema. Também. Por isso que eu não bebo, não tem problema. Então, agora, pobre não pode ter isso, porque não tem dinheiro para comprar também. Então não adianta você ficar com vontade, vai ficar com vontade só de comprar e não tem jeito. Mas então, voltando à resposta da nossa amiga aqui, é uma coisa que tem que ser muito bem... Não é assim. Se você hoje você não está legal, amanhã você está feliz, aí daqui uns dias, hoje eu não estou bem. Quer dizer, isso é normal do ser humano. Tem dia que a gente acorda e a gente não está legal. Tem dia que a gente acorda e a gente parece que viu o passarinho verde, né? Agora, o que não pode é persistir, né, Ana Paula? Exatamente. Então, as oscilações de humor durante o dia ou durante alguns dias são normais, fazem parte da vida, o sofrimento faz parte da vida, né? O que não está dentro da caixinha do normal é quando você tem isso por períodos. Por isso que a gente tem dentro da saúde um normativo para você fazer essa análise clínica, né? Que começa desde exames de sangue para ver todas as taxas hormonais e como é que você está, até o exame clínico feito pelo neuro ou pelo psiquiatra ou pelo psicólogo também. Existem algumas você falou uma coisa, o hormônio, a idade também, a mudança de hormônio pode acarretar isso, né? Exatamente. Até no homem também, né? Porque às vezes as pessoas pensam só mulher. Não, mas o homem também entra é andropausa do homem, né? É isso? Não conheço muito sobre o assunto, não posso falar, mas não, né? Só tô comentando, porque a mulher tem a menopausa, né, que é a mudança de hormônio, e o homem também, né? Exatamente. Tem algumas perguntas que a gente usa na clínica e eu separei algumas delas para estar falando para essa pessoa que mandou a perguntinha para a gente, né? Então pergunta, eu vou responder como se eu fosse ela. Vamos ver se eu sou bipolar. Tá? Você se sentiu excessivamente bem-humorado ou irritado recentemente? Sim. Você teve aumento da autoestima e confiança? Às vezes, eu tenho uma autoestima muito boa, então não mas, tem aumento. Você teve isso... Porque, assim, na pessoa que tem o TAB, isso é exacerbado, entendeu? É acima do normal. Não tive. Quantas horas tem dormindo por dia? 4 horas. Só? Só. Não consigo dormir mais que isso. Ai, hein?
Mas isso já faz tempo, desde que eu estou com 59 anos, eu não durmo mais do que 5 horas por noite. Se eu dormir mais, eu fico mal, eu fico assim, cansado, desanimado, com sono, o dia não rende. Olha que legal. Isso é aprendizado. Você já sabe como é que o seu organismo funciona. E se para você tá tudo bem, então tá tudo bem. Eu percebo, sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, sábado é um dia que eu não tenho que acordar cedo, que eu não tenho programa de manhã, não tenho programa à tarde. E às vezes eu acordava cedo para levar o Antônio para o futebol, mas agora não. Eu e ele, a gente está tirando umas fériasinhas assim do futebol de sábado para dormir. Então eu percebo que assim, no sábado, às vezes, se bem que de sexta para sábado aí eu exagero, né? Eu durmo todo dia, meia-noite, 1h, 2h da manhã para acordar 6, 6h30 e quando é na sexta-feira eu vou dormir 3 horas, 4 horas e acordo às 10 horas. Mas aí eu passo um pouquinho daquele normal que eu tenho de dormir. Eu já fico imprestável. Parece que o dia inteiro com sono, cansado. Então, eu sempre... E outra coisa, eu sempre ouvi dizer que quando você fica mais velho, você dorme menos. E, pelo contrário, hoje eu durmo melhor do que eu dormia antes. Entendeu? Eu, por exemplo, eu durmo 4 horas, mas eu durmo mesmo. Eu apago, eu vou acordar na hora que o relógio desperta. Se está sendo suficiente para você se recompor, para o seu organismo, não tem problema nenhum, né? Tem gente que reclama, eu durmo pouco. Mas se está tudo bem, não tem por que se preocupar. Então, é aprendizado e é se conhecer mesmo. Então, né? Essa coisa de que, porque pesquisas dizem que a pessoa tem que dormir pelo menos 8 a 9, 10 horas por dia, eu não concordo com isso, porque eu acho que é de cada um. Tem gente que eu conheço que, se não dormir pelo menos 8 horas por noite, não vai. Eu já não. Se eu dormir muito, eu fico morto. Tem mais alguma pergunta que você queira fazer para saber se eu sou bipolar? Bom, tem algumas aqui, né? Você tem se distraído facilmente? Distraído? Eu não tenho como me distrair, porque eu estou sempre ligado aqui, então é difícil. As pessoas têm se aborrecido com seus atos? A Não. gente não está falando de política, hein? Não. Não, mas aí não tem jeito. Aí tem uns que gostam. Mas eu já aprendi. Eu estou falando de mim aqui, mas nós estamos fazendo uma brincadeira aqui, né? Porque ela está perguntando para nossa internauta aqui, que fez a pergunta, mas eu estou respondendo aqui de enxerido, né? Eu, pela minha profissão, por trabalhar com jornalismo há mais de 20 anos, eu fui, no começo, por exemplo, eu vi alguma crítica, isso acabava comigo. Sabe? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu sei que eu sou ser humano, que eu erro, que eu acerto, mas mais eu acerto do que eu erro. Só que eu não absorvia bem a crítica. Não absorvi. Hoje não. Eu aprendi com o tempo a absorver crítica e a saber que na minha profissão não tem meio termo. Ou você me ama ou você me odeia. Porque uma hora eu vou ter que falar alguma coisa que pode... a pessoa pode não gostar e aí vai acontecer isso. Então eu não me preocupo com isso. E desagradar na minha profissão não tem como não. Agora, assim, de desagradar alguém, não. De convívio, não. Então, porque... eu posso falar por conviver em família, né, com uma pessoa diagnosticada com TAB, e então não é fácil, né? A pessoa realmente em momentos de Desculpa, mania, o que seria é esse TAB? momento transtorno afetivo bipolar. Então a pessoa, quando ela tá nas fases de mania, ela gasta, ela
fala rapidamente, e ela acha que ela está certa em tudo, e a autoestima dela está elevada, e ela está elétrica, ela não para. E aí, quando passa essa fase e entra no período de depressão, né, vem outras questões que são difíceis de lidar, também. Então, para a pessoa que convive, né, que passa por isso, precisa ter um suporte psicológico, precisa ter aí um controle e entender a doença, que é o mais difícil, né? A gente entender que a pessoa não está fazendo aquilo porque ela quer, ela está fazendo aquilo porque ela está doente. Eu vou até mais longe, eu acho que é muito difícil a gente se entender, sabe? A gente entender o ser humano, entender as outras pessoas, é difícil, mas entender a si próprio é complicado, porque eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de me cobrar muito, me cobrar demais, né? Por trabalhar em televisão, muito tempo e tal. Então eu me cobrava demais, e a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso com a gente. A gente tem que entender que a gente é ser humano, que a gente vai errar, que a gente vai acertar, que a gente ajuda muita gente, que a gente pode cometer alguma coisa, não até de propósito, que prejudique alguém, e o que você tem que fazer é pedir desculpas, entender que você erra e seguir a vida. Porque se você ficar se cobrando e se martirizando por erros, você vai viver uma vida péssima, né? Não tem como. Exatamente. Então, assim, a nossa amiga que perguntou, espero que a gente tenha ajudado ela. Ela escreveu aqui, deixa eu só ver o que ela escreveu pra gente aqui. Ana, em 2017, fui na psiquiatra porque eu andava muito triste no AME de Presidente Prudente. Ela me falou que há 25 anos sou depressiva pela perda do meu Nilson em um acidente de carro e pela morte da minha mãe, e pediu para que eu passasse por psicólogo. Eu passei, mas parei de ir por vergonha, por ser homem, e também sou muito ansiosa, e quando eu fico ansiosa, fico angustiada. É aquilo que nós falamos, né, que a gente tem falado sempre aqui. A dor da perda de alguém, para algumas pessoas ela passa mais rápido, para outras pessoas não. Isso aí é de cada pessoa, mas seria importante, o Nilcelene, que você procurasse um outro psicólogo e que você continuasse o tratamento, entendeu? Para que você possa superar isso. Ou estou falando alguma coisa errada? Não, tá perfeito, é isso mesmo. E assim, lembrando, Nilcelene, que às vezes a gente fala, eu converso, né, com várias pessoas, e aí o paciente me fala, eu já passei por 4, 5 psicólogos e nada deu certo. Às vezes não formou vínculo, ou às vezes a abordagem utilizada não foi adequada com você. Então, assim, não desista, né? Você pode encontrar alguém que vai formar o vínculo, que vai ser muito legal e que vai dar certo. Tá certo. Eu quero pedir só um minuto para minha amiga Ana Paula, para eu trazer um recado aqui. Eu quero falar agora do arroz Preferência, o preferido da família brasileira. Você que está vendo a gente agora, você que está ouvindo a gente agora, preste atenção nesse recado que eu tenho do arroz Preferência. Você de Leme e aqui da nossa região, arroz Preferência tem que estar na sua mesa. É o melhor arroz do Brasil. Arroz Preferência é o preferido da família brasileira. Por quê? Ele rende, fica soltinho, cresce na panela e é realmente uma delícia de arroz. Toda a nossa região aqui já sabe. Se você for ao supermercado e não tiver o arroz Preferência, peça para que o gerente do supermercado compre o arroz Preferência e coloque no supermercado. Leve para sua casa. Na minha casa só entra arroz Preferência, o preferido da família brasileira. Continuando aqui, eu sou muito criticada pelos meus atos por falar muito alto. Não consigo falar baixo. Venha
Seja bem-vinda. Eu também não consigo falar baixo, minha amiga. E não consigo falar sem mexer as mãos. É coisa de italiano, não tem jeito. Quem não quer ouvir, manda passear. Não quer ouvir eu falar alto? Vá procurar sua turma, pô. Eu falando baixo, eu já falo alto, eu não consigo cochichar. Eu falando baixo, tô falando baixo. Eu tô falando baixo agora. Eu tô falando alto. Aí quando eu falo mais alto, não tem jeito. Aí não se preocupa com isso não, minha amiga, que não tem como, não tem como. Ô, dona Ana Paula, mais uma pergunta aqui para você. Como identificar sintomas de depressão em crianças e jovens? Então, né, Gildinho, quando a gente pensa em criança Criança é mais difícil, não é? É difícil, é bem difícil. Mas se a gente conhece a criança, né? Se a gente está atento aos comportamentos dela, a gente consegue perceber algumas modificações no comportamento. Então, vai ser diferente do adulto, né? O adulto já tem aquela tristeza, quer ficar sozinho, chora. A criança, às vezes, ela vai apresentar agressividade, irritabilidade, falta de apetite, isolamento, não vai querer brincar com as crianças como eu estava acostumado, dores pelo corpo, às vezes vai querendo ficar grudado, né, com a mãe ou com o responsável, não quer sair de perto. Então, tudo é olhar o comportamento. Se você sabe qual é o comportamento típico da criança que você está acompanhando, quando ela apresentar algum comportamento diferente, você vai falar, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Mas tem que tomar muito cuidado também, porque pode ser que um dia a criança esteja com uma dorzinha ou com um mal-estar, não confundir. Tem que ser, não pode, tem que ser vários dias também isso, né? E assim, né? Mesmo em adultos, tanto criança, adolescente, adulto, o primeiro passo é uma análise fisiológica para ver se não está com nenhuma doença, né? Se não tem algum déficit de vitamina B, por exemplo. Se você tiver com déficit de vitamina B, você vai ter os sintomas de depressão. Se você tiver com o TSH, que é o da tireoide, desbalanceado, você vai ter os mesmos sintomas de depressão. Então, primeiro é necessário fazer exames de sangue, exame de urina, de fezes e descartar todas as possibilidades de uma doença, para depois a gente ir para a área da saúde mental. Sabe uma coisa que eu percebo muito, Ana Paula? Não são em todas as pessoas, mas muita gente que faz a operação bariátrica acaba ficando com depressão, né? Porque ela deixa de comer, né? E aquilo, acho que, não sei, deve mexer psicologicamente com a pessoa. Por isso que, para fazer a cirurgia bariátrica, é necessário um atestado de um psicólogo dizendo que a pessoa está apta para fazer a cirurgia. Mas ela pode vir a ter depressão depois. Isso. Depois é necessário que esse acompanhamento com o psicólogo aconteça e permaneça por um bom tempo. Por quê? Porque às vezes era por compulsão alimentar, né? É igual a gente estava falando de comprar e beber. O comer também vem aí junto. Então a pessoa precisa ter formas de lidar com o estresse, com a ansiedade, porque senão ela vai acabar ficando doente. E mesmo porque depois que você faz uma operação dessa, você tem que tomar vitamina, um monte de coisa, e agora você falou agora há pouco aí que às vezes a pessoa não se cuida de forma adequada e a falta da vitamina pode causar depressão, né? Sim, exatamente. Muito bem. Então, é uma reeducação que a pessoa precisa ter alimentar, física e mental, né? Ela precisa aprender a viver novamente com o corpo novo que está surgindo ali. Bom, na criança seria isso. No jovem é mais parecido com o adulto, é isso? Isso.
No adolescente, a gente fala também bom, se eu sei que o padrão dele, que normalmente ele tá com esses amigos, que normalmente ele gosta de comer tais coisas, então a gente tem um padrão, a gente tem uma rotina, a gente tem um ritmo. Saiu fora daquilo, apresentou alguma coisa diferente, opa, tá acontecendo alguma coisa, sinal de alerta. E aí a gente tem que ir conversar na escola, porque aquilo pode ser um bullying que a criança tá sofrendo. A gente precisa conversar com a criança e com o adolescente, ter esse canal aberto, porque pode ser também que ele não está conseguindo ter amigos, ele não está conseguindo se relacionar com os amigos. E aí a gente precisa ensinar para ele as habilidades sociais, como se aproximar de pessoas, como peraí, fazer deixa eu aproveitar amigos. aqui que você está falando isso. Tem uma pergunta aqui que a Roseli Micas fez. Ela fala assim: Ana Paula, é normal uma adolescente não querer ter amizades? É que você já entrou, então já quero aproveitar o gancho para colocar essa pergunta no ar aí. E aí a gente volta a pergunta para ela e fala assim, qual é o normal dele, né? Porque pode ser uma característica dele também. Se ele sempre teve amigos e agora ele deixou de ter, tem alguma coisa aí que está acontecendo. Então a gente precisa fazer uma análise, a gente precisa fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Agora, não, ele sempre foi tímido, ele sempre foi isolado, é o jeito dele de ser, tem a ver com a personalidade dele, mais introvertido. Aí a gente não vai ficar procurando doença, né? E a gente tem que ver se ele está lidando bem com a situação, se para ele está tudo bem daquele jeito, se ele não está em sofrimento, acho que a palavra é essa. Se ele tiver disfuncional, em sofrimento, é necessário buscar aí o que está acontecendo. Quer dizer, então tem que ver, olhar bem antes para não ficar colocando minhoca na cabeça. Se ele é um jovem, um adolescente, que tem poucos amigos, não é de ter muito amigo, normal, cada um é. Eu, por exemplo, eu sou conhecido. Amigos eu tenho 2 ou 3 amigos. Conhecido é uma coisa, amigo é outra. E agora, se ele é uma pessoa de ter muitos amigos, e aí parou com isso, aí é preocupante, né? Nesse caso, então. E tem um outro detalhe também, a gente tem que ver por quanto tempo esse comportamento está sendo apresentado diante da personalidade dele. Por quê? Porque na adolescência, o adolescente vai do 8 ao 80, né? Então, às vezes, ele quer a presença dos amigos, ele quer ficar junto. E, às vezes, ele quer ficar isolado, ele quer ficar quietinho, né? Então, a gente tem que ver a constância, a frequência disso. Você sabe, Ana Paula, que é uma coisa muito interessante isso, porque eu sempre fui uma pessoa, por muito tempo, eu odiava ficar sozinho. Eu não conseguia ficar sozinho, mas de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu me sentia assim, a pior pessoa do mundo. E eu fui aprendendo isso. E eu vou falar uma coisa para você. Olha, é tão gostoso às vezes você ficar sozinho, sabe? Você ficar na sua, refletindo a tua vida, lendo, vendo um filme, vendo um futebol. Eu sempre precisava ter alguém comigo, sabe? E eu, há poucos anos, eu fui aprendendo que a gente não precisa, sabe, de ter sempre alguém. É claro que é bom a gente ter amigo, é bom a gente ter alguém junto, mas se não tiver também não vai fazer falta, entendeu? A gente aprende a viver com a gente mesmo e às vezes é tão gostoso porque não tem ninguém para te encher o saco, entendeu? Exatamente. São aprendizados que a gente vai fazendo, né? Então, para essa mãezinha, o diálogo, né? Vamos ter um diálogo aberto, vamos chamar esse adolescente para conversar, vamos nos colocar à disposição dele para que, se precisar de alguma coisa, você está ali para apoiar, né? Então, não está bem?
a gente vai procurar ajuda. Tá bem, é só uma fase? Tudo bem, vai passar. Exatamente. E lembrar que nós somos seres humanos e que a gente não vai ser feliz a vida inteira, a gente não vai ser feliz 24 horas por dia, a gente vai ter problema para resolver. O importante é você... Eu sempre ouvi isso e aprendi com isso. Você tem um problema, calma. Tenta resolver aquele problema. Se você ficar nervoso, irritado e começar a fazer um monte de coisa errada, você, além de não resolver o problema, você vai criar mais problema para você. Então, tem um problema, resolve aquele, não cria mais. Né? Então, é assim, a gente tem que ir aprendendo com o tempo a resolver as coisas e achar que muita coisa é normal também. Tem hora que você está triste, tem hora que você... Eu sou chorão, por exemplo. Às vezes eu assisto um filme e eu choro. Mas não é porque eu estou triste, é porque eu me emociono ou alguma coisa me faz lembrar de algo e é bom também chorar às vezes. Sim. É necessário, né? Limpa a alma. É regulação. O organismo precisa se regular. A gente tem que, de vez em quando, chorar. Dar risada é muito bom também, entendeu? Então, veja, por exemplo, veja coisas alegres, veja as coisas que vão te fazer bem, sabe? Ficar vendo muita coisa ruim também só vai te colocando minhoca na cabeça e vai te enchendo a cabeça de minhoca. Eu acho que essa pergunta aqui, você até que já respondeu em outra pergunta agora há pouco aqui. Todos nós temos dias e momentos difíceis, mas como diferenciar momentos de tristeza e da depressão? Acho que você já falou, mas... o tempo, né? A intensidade, o tempo e principalmente perceber se essa tristeza às vezes está disfuncional, está atrapalhando o seu desempenho no trabalho, nas relações sociais. Se você não está conseguindo desenvolver o seu dia a dia, é necessário procurar ajuda, né? Agora, se é aquela tristeza, porque a tristeza ela vem, né? E às vezes a gente tem que puxar uma cadeira para ela e falar assim, tá, senta aqui, você vai me acompanhar, mas você não vai tomar conta da minha vida, né? Então a tristeza ela vai estar junto com a gente. Como diz Fábio Júnior, senta aqui, não tenha tanta pressa. Senta, calma que tudo se resolve. Ana Paula, você já viu que oração, Ana Paula? Você está aqui há 45 minutos, Ana Paula, mais. Quase que você fica... Quer dizer, ficou o programa inteiro aqui hoje. Mas tá bom, tinha muita pergunta para responder e o pessoal estava com saudades de você, Ana Paula. Tá joia, Gildinho, foi um prazer, muito obrigada. Obrigada pela paciência de todo mundo. E a gente está à disposição, tá? Isso, e sempre deixar bem claro que às vezes a Ana Paula não vai participar na segunda, mas vai participar na terça ou na quarta. E ela está vendo aí se ela vai ter que mudar o dia para participar, mas não tem problema não. O importante... É porque a agenda está muito apertada. Tá vendo? Vou te contar, gente chique é outra coisa, viu? Mas é o seguinte, Ana Paula, vê o dia que é melhor para você, vê o que é melhor para você, mas não abandone a gente aqui, porque o pessoal tá adorando você aqui. Tá bom? Tá joia, Gildinho. Obrigada, viu? Ana Paula, eu sempre falo uma boa semana, mas agora... A gente não quer abandonar, não. Hã? A gente não quer abandonar, não. Só se não tiver outro jeito. Não vai não. Ana Paula, obrigado. Fica com Deus aí. Ótimo final de quarta-feira. Uma ótima quinta, sexta e bom fim de semana para você. E a semana que vem a Ana Paula tá de volta com a gente aqui, trazendo essa alegria toda e respondendo aos nossos internautas. Pode mandar pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp 999822506 ou pelo Instagram da Ana Paula, @Ana_Paula_Rivera_Mazzi. Não deu tempo de mudar ainda. Eu sei. Não vou nem te cobrar, porque eu sei que você não teve tempo essa semana de mexer nisso aí. Tchau, Ana Paula. Grande abraço. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, Ana Paula.